Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade a mais um vídeo da série, a gente hoje vai falar de evangelização. Aí a pergunta que me fizeram foi o seguinte: Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado à humanidade? E aí, o que vocês acham? E depois a pessoa que me perguntou falou assim: então eu tô seguro, porque o evangelho não foi pregado ainda a toda a humanidade. Tem muitos povos ainda que precisam conhecer o evangelho. Então, vou viver minha vida aí. Lá no final da minha vida eu opto por escolher Jesus. Aí eu falei: engano seu. Mas bora entender? Primeiro que essa crença aí, eu também já tive essa crença há um tempo atrás, né? Que a gente ia depender da instituição, da denominação que você está, é pregado uma determinada corrente escatológica, né? Então a gente se baseava nesse texto aqui de Mateus 24, 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Poxa, você olhando friamente esse texto, parece mesmo, né? Que o evangelho tem que ser pregado a todo mundo e depois vem o fim, né? Mas bora entender esse texto? Primeiro a gente vai entender aqui a expressão todo mundo. Nem sempre quando a Bíblia usa todo mundo ali, é todo mundo humanidade, todo mundo planeta Terra, certo? Então vamos entender isso aí. A palavra que a gente usa para todo mundo, assim, planeta Terra, é cosmos, né? Que não foi usada aqui nesse caso, nesse contexto aqui. Foi usada a palavra ecumênio. Mas bora fazer um paralelo aqui com Lucas para a gente exemplificar e ficar mais compreensível. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 1. Olha isso: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Vocês acham aqui mesmo que esse todo mundo aqui é todo mundo humanidade, todo mundo planeta Terra? O César Augusto, ele tinha poder para isso? Ou ele tinha poder sobre os limites do seu império, o limite do Império Romano? Entendeu a diferença? Então ele não tinha poder sobre os chineses, sobre os australianos, sobre os latinos aqui, ele não tinha poder para isso, né? Ele está falando aí sobre os limites do Império Romano. Aí sim, as pessoas celestiais, aí faz sentido. Porque ampliar mais do que isso não faz sentido, não é? Então vamos entender melhor aí. Sem falar que o contexto aí de Mateus 24, ele é bem específico para aquela geração, para aquela época, né? A gente vai ver aí em Mateus 24, vocês podem acompanhar aí na Bíblia, do verso 1 ao 3, ele já situa todo o contexto de Mateus 24, né? Todo o contexto vai ser baseado naquilo ali. Vamos ver. E quando Jesus ia saindo do templo, olha aí, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está falando o quê? Que vai haver um período que vai haver a destruição deste templo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo, certo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha aí, fim do mundo aí é fim da era, aí fim de uma era, que era essa era judaica. E que sinal haverá da tua vinda? Aí ele fala guerras, rumores de guerra, profetas levantarão em meu nome, pestes e tal, essas coisas todas aí, que a gente chama isso de quê? De período da grande tribulação, né? Do princípio das dores e depois vem a grande tribulação. Só que a gente tem que situar aí quando foi que aconteceu isso. Quando foi que aconteceu a destruição do templo? Em 70 depois de Cristo. A gente conhece isso pela história, não é? A gente conhece isso muito bem, essa história, que o general Tito invade Jerusalém, destrói o templo, arrasa a cidade, e os judeus sofrem, são torturados, mortos, enfim. Isso tudo está narrado na história, principalmente por um historiador chamado Flávio Josefo, certo? Eu vou dar só uma pincelada em alguns aspectos aqui mais importantes sobre Mateus 24, porque o assunto não é Mateus 24, o assunto é a evangelização, certo? Mas eu estou falando isso aqui só para vocês se situarem. Vem cá, se isso aqui fosse mundial, não fosse regional, a gente poderia fugir? Não. E por que Jesus adverte para a gente que a gente poderia fugir?
que os ouvintes ali poderiam fugir. Ele fala: fique no telhado, não volte. Fique no campo, não volte para buscar uma veste. Então fujam. Se você estiver na Judéia, fuja para os montes. Então dá uma ideia que você poderia se salvar. Se salvar de quê? Da morte física. Porque é o Império Romano que ia matar aqueles judeus daquela forma, certo? Os exércitos romanos. Então, se fosse mundial, isso não faria sentido. A gente usa um demarcador especial aí, que é a região da Judéia. Existe a região da Judéia e Jerusalém estava lá. Jerusalém era o epicentro dessa devastação, certo? Dessa grande tribulação que sobreviveria aos cristãos de todo o Império Romano, na verdade. Mas Jerusalém seria o epicentro. E a destruição do templo, o grande sinal para isso. Então, mais uma vez aqui ele diz que estiver na Judéia, fuja para os montes. Não faz sentido ser uma grande tribulação mundial fora dos limites do Império Romano se ele manda fugir. Não faz sentido. Outra coisa bem clara aqui, que Jesus fala sobre esta geração, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Se você olhar no versículo, que é no capítulo 24, 34. 34, que é estas coisas? Tudo que ele está falando antes. Tudo que ele está falando antes, não passará aquela geração. O pessoal ainda tenta dizer, não, é a humanidade e tal, mas não convence. Né? Porque esta geração é esta geração. Era aquela geração deles ali, certo? Uma geração que tem um período mais ou menos de 40 anos, mas a gente fala disso mais tarde um pouquinho. Outra coisa interessante aqui que eu selecionei é em Mateus 16, 28, que fala que alguns discípulos que estavam com Jesus não provariam a morte até que vissem o Filho do Homem vindo no seu reino. Aí, você conhece algum discípulo de Jesus daquela época que tem mais de 2000 anos de idade? Não, você não conhece. Então, por que eles veriam? Porque eles veriam isso em 70. O discurso de Jesus foi em 30. Uma geração durava 40 anos, mais ou menos. Então, 30, 40, 70. Então, dentro da geração está perfeito, o ensinamento se encaixa perfeitamente, certo? E olhe um paralelo também de Lucas 21. Vamos ver Lucas 21, do 20 e 21 também. Lucas, esse 21 é os mesmos acontecimentos de Mateus 24. É como se fosse o Mateus 24 de Lucas, entendeu? Então vamos ver o que ele diz. Mas quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, que exército é esse? Exército romano. Saber então que é chegada a sua desolação. Então aí que vai destruir o templo, vai destruir Jerusalém, enfim, é o centro da grande guerra aí. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela. Ou seja, não entrem na cidade, porque senão você vai morrer. Então, quem seguia essas advertências de Jesus não morria, ficava tranquilo, era só estar vigilante. Por isso que Jesus incentiva tanto, a Bíblia fala tanto de vigilância no Novo Testamento, porque a gente não sabia nem o dia nem a hora que isso aí ia acontecer, certo? Mas isso aí tudo é só para a gente ter uma ideia, certo? O meu objetivo não é esgotar aqui Mateus 24, não. É só para a gente ter uma ideia, contextualizar direitinho. Mas vamos voltar para o evangelismo mundial, certo? Tem um texto também interessante em Mateus 10, capítulo 23. Vamos ler isso aqui. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Olha isso. Eles não acabariam de evangelizar enquanto o Filho do Homem não viria enquanto eles não terminassem de evangelizar. Olha que interessante. Por isso que eles precisavam evangelizar tão rápido, porque só tinha 40 anos para evangelizar todas aquelas cidades do Império Romano, todas aquelas nações do Império Romano. Imagine. Mas vamos ver outra coisa aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos ver profecia e cumprimento, certo? Um fala profecia sobre o evangelismo e o outro fala onde se cumpriu. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as nações. Olha o que Romanos 10:18 diz. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Está falando aqui do evangelismo, e se você ler o contexto, você vai ver que está falando do evangelismo e da evangelização dos discípulos. E então virá o fim. Marcos 13:10. Mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Olha o que Romanos 16:26 diz. Mas que se manifestou agora e se notificou pela escritura dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Olha aí, todas as nações. Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Olha o que Colossenses
1,6 vai falar que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, não estará, está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Olha o que Colossenses 1,23 também vai dizer. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Olha aí, já foi pregado a toda criatura. Atos 1,8 para fechar. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Romanos 10,18 diz o seguinte: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Olha aí, mais uma vez. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho para esse Atos 1,8. Olha, mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia como em Jerusalém e tal. Olha aí para que serviu os dons extraordinários. Lembra o dom de línguas, que a gente tanto fala por aí? O dom de língua parece que eles tinham um período de mais ou menos 40 anos para evangelizar e para pregar para todas aquelas nações que estavam sob o governo do Império Romano. A gente, em Atos 2, a gente vê lá vários povos, a gente vê egípcios, mesopotâmios, gregos, o pessoal da Frígia. Então, eles não sabiam falar esses idiomas, eles precisaram de um dom extraordinário para poder falar aqueles idiomas e pregar o evangelho a todas aquelas pessoas antes que viesse o Filho do Homem. Olha como isso não faz mais sentido, né? Então, fecha parêntese aí, vamos voltar. E aí você pode estar me perguntando aí, então qual o objetivo da pregação hoje, já que o evangelho já foi pregado a toda criatura, então não tem que pregar mais? Não, não é isso. Mateus 28, 19 a 20 vai explicar essa situação. Por quê? Olha o que Mateus 28, 19 a 20 diz. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou consumação dos séculos aí dá a ideia até o fim, aí sim a ideia do fim do mundo, não é? Porque o contexto de Mateus 24 é diferente do contexto de Mateus 28. Mateus 28 é, eu vou gastar tempo, eu vou fazer discípulos, eu não vou só pregar o evangelho, entendeu? Eu vou batizar essas pessoas, eu vou ensinar essas pessoas a guardar todas essas coisas, não é? Tudo que eu tenho ensinado até a consumação dos séculos, até quando Jesus voltar mesmo, a segunda vinda dele corporal. Então o contexto de Mateus 24 é aquele contexto de guerra, rumores de guerra. Vinha o exército romano em 70, que ia destruir, que ia matar todo mundo, e é fim daquela era. Então o contexto é totalmente diferente. Então Mateus 28 nos explica essa situação. Então, para finalizar aí, meu querido, então, para aquela pessoa que tinha me perguntado, né, não, você não está seguro por causa da pregação do evangelho, você está seguro porque você é cristão e está incluso lá no 5º ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos, certo? Mas não porque o evangelho não foi pregado a toda criatura ainda, e você não está seguro porque o evangelho já foi pregado a toda criatura, certo? Mas você ainda deve evangelizar, continuar vigilante, porque a gente não sabe o dia da segunda vinda, entendeu? Então, pergunta respondida, é isso aí. Até mais.